eu fizesse isso tudo real, se eu quisesse isso tudo de novo, se eu pensasse que nada acabou, ele acabou. Se eu fizesse isso tudo real, se eu quisesse isso tudo de novo, se eu pensasse que nada acabou, ele acabou. Estamos de volta aí com o programa Ensaio e com o nosso grande amigo aqui, Rafael Montechiari, músico aí da região, quer dizer, músico do estado, né, vamos dizer, eu disse banda norte do estado, quer dizer, Rafael Montechiari vem fazendo um grande trabalho aí e a gente está com ele aqui de convidado e está falando dos projetos. Rafael, você falou lá do Movimento Suspeito, que era uma coisa bem rock and roll e tal, e aí você, depois de ter ido para o Rio, você seguiu uma linha, fez o Montechiari Project. Isso. Uma coisa bem progressiva, né? Pelo que você andou conversando com a gente em off aqui. Como é que foi isso? De onde surgiu essa ideia? Quem que começou essa ideia com você? Conta pra gente aí. Ah, beleza. Esse teve um antes ainda, antes do finalzinho, junto com o Movimento Suspeito, a gente já estava
nessa vibe de compor, né? Então eu Estevam, Matheus e Felipe, a gente lançou nosso primeiro disco, que é o Elemental, que era de prog metal, na influência do Dream Theater, né? E instrumental. Aí quando eu fui pro Rio, eu já fui com esse CD pronto já. Tinha acabado de lançar quando eu tava chegando no Rio. E lá eu também, junto nessa mesma escola onde eu comecei a tocar com esse MPB, que eu citei ali, que eu toquei com um cantor lá, com o Elohim, também tinha um outro camarada que me falou, pô, bicho, vamos fazer tem uma banda de gothic metal, que chamava Venano Ar. A gente também gravei um disco com eles e a gente fez umas turnês, tocamos em São Paulo, tocamos no Rio, muito em festival de metal. E depois ainda toquei numa outra banda que chamava Imago Mortis, que era de Doom Metal. Cara. Pancadão do caramba, uma banda muito, muito bem conhecida assim no Brasil. E nesse momento eu estava começando a curtir muito, dar uma aliviada no som que eu vinha ouvindo. Comecei a ouvir mais Yes, Camel, Kansas, fiquei fissurado em Kansas e tirava em casa, curtia. E isso começou a me influenciar e me trazer ideias dessas ondas. E junto com os sintetizadores que eu estava começando a aprender a mexer melhor, eu experimentava umas paradas, eu mexendo no meu home studio já que eu já tinha. Então, na verdade, eu tocava nessa banda, no Venan, e em casa eu fazia, a galera do Elemento estava aqui, e eu ficava em casa futucando, compondo coisas nessa linha de prog. Só que aí não ficou prog metal, começou a ficar um rock progressivo, mais light. E eu comecei a compor muita coisa nisso, comecei a compor música cantando também, né, fazendo canções. Quando eu vi, eu tinha umas 3 músicas dessa onda. Eu falei assim, pô, bicho, eu tenho aqui um trabalho de progressivo, não é de nada disso que eu estava fazendo. Certo. E eu vou fazer sozinho. Aí eu fazia a bateria no teclado, fazia o baixo, fazia as paradas todas e eu tinha no final uma música semi-pronta, uma pré-produção ali do som que eu queria. E como guitarra foi a única parada assim que eu não sabia nada e nunca... Aí eu fazia sempre baixo, bateria e teclado, ficava bem mais leve o som, né? E apesar de depois, nas gravações, eu chamar o Daniel, o Estevam e o... Daniel e Estevam, eu convidei eles para gravar, mas era um projeto meu. Certo. E que eu chamava o Matheus, passava para ele, falava, Matheus, bateria aqui, ele tirava, dava um monte de ideia, e a gente foi pro estúdio, gravou a bateria, depois gravamos o baixo com o Felipe, e o Dudu Viano, outro amigo, também gravou numa faixa. Daniel, o Drummond, um amigo meu da faculdade que morava comigo lá no Rio, ele gravou várias faixas de guitarra, Estevam também gravou umas 2 ou 3 faixas de guitarra também. E aí saiu o Montechiari Project, que eram músicas autorais e que eu misturava. Tem uma música clássica também tinha umas composições de piano clássico, também aproveitei, botei, certo. Que tem essa conversa um pouco, né? Tem uma música experimental lá de serialismo que eu estava estudando na faculdade. No Elemental também tem uma musiquinha sua nesse sentido, pode crer. Né? Já tinha no Elemental entrada Prelude for a Stranger, que é uma música para piano. E na faculdade, recebendo um monte de ideia também o tempo todo. Aí tem uma nesse do Montechiari Project que chama What Are You Afraid Of? Que é serialismo e experimentação com sintetizador, com um monte de viagem. Então, era um momento que eu estava curtindo muito e ouvindo muito esse som, né? Entendi. Porque essa onda progressiva, né? A gente tem, acho que aqui no interior, de repente, até o telespectador que está ligado na TV interior, ele tem uma visão meio conturbada disso, assim, o que os caras estão falando, né? Música progressiva e tal. Aí a gente tem que citar algumas bandas assim para facilitar a vida deles, né? Ele pode começar mais light ouvindo um Pink Floyd, quem vai ficar ou The Floor Kings, que é mais um Pink Floyd mais moderninho. O neoprog, né? Uma coisinha assim, Marília, uma coisinha para ele poder se enturmar nessa onda, porque é complicado. Né? Falar de progressivo é uma coisa muito louca. Eu tenho um amigo tecladista igual a você, que é o Isaac, né? Você conhece Isaac. ele muito bem. Isaac é aquele músico progressista, né? Se for dizer progressista ou progressivo, que ele é da onda do Hermeto Pascoal, que essas coisas experimental mesmo, bem louca. Aí você falou de experimentalismo, essas coisas assim. Você já tem uma nova perspectiva para o Montechiari Project? Ou você ainda está naquele trabalho assim, tentando mostrar o que ele é? Apesar de... Para mim, assim, né, na visão dos músicos assim que eu converso,
e esse programa é um programa totalmente ligado aos músicos e tal, o pessoal conhece seu trabalho, mas assim, como é que é isso na sua visão, assim? Você já acha que isso já alcançou o que você queria que alcançasse, o álbum, assim, do Monte Chiari Project? Esse disco, ele foi lançado, eu comecei a compor ele em 2005. Então, em 2005, fiz uma gravamos aí sem grana, né? Aí, naquela época, ainda mandava para as gravadoras e para as coisas. Aí depois eu ainda fui morar na Itália, fui tocar lá, fiquei, aí ficou estacionado isso. Mas eu continuava compondo. Então, o disco já estava pronto, não tinha sido lançado ainda, mas já estava pronto. Mas eu já tinha o segundo disco composto, todo já com solos, só com as letras que não, mas já tinha as melodias de voz, já tinha tudo com pré-produção. E aí, quando eu voltei, eu consegui um selo que quis lançar, foi a Rock Symphony, que é um selo de rock progressivo lá de Niterói, em parceria com um selo francês que chama Musea. Legal isso. E aí saiu lá fora, saiu na França e saiu tem um monte de lugar que... Para você ter ideia, no meu entendimento, o Monte Chiari Project era um trabalho totalmente independente seu. Quer dizer, já teve um apoio de pelo menos... distribuição parceria, foi toda distribuída, né? Pelo menos ali. Selos, E legal que você fala disco, né? Para ficar claro também para quem está assistindo a gente, porque isso é uma onda meio anos 80, né? A gente que é das músicas dos anos 80, a gente curte falar, o disco, a gente lançou o disco, a gente colocou no disco as músicas. Depois de um tempo o pessoal falava CD e hoje o povo fala álbum, porque tá tudo meio MP3, aí eu já não sei nem mais como é que tá isso. Mas assim, para quem não entende, o disco é o CD, é o trabalho autoral dele ali. Você que compra CD ainda, hoje você pode baixar na internet. Se você for pro YouTube, você acha todo o material do Rafael Monte Chiari lá. Tem no Spotify também. Tem no Spotify, Deezer, as mídias digitais, a gente... Pois tá vendo? A gente ainda vai falar de outros projetos. A gente só está começando o programa falando dos projetos do Rafael. Então, quer dizer, essa onda progressiva continua, então, bem ativa, né, Rafael? E aí tem esse segundo disco. É porque eu acho que o meu processo de criação é mais rápido do que o de produção. Eu gosto mais de compor, de ficar em casa ali arranjando. Aí chega na hora de ter que... E também por causa de grana, né? Você tem que estúdio, tem que juntar os músicos, tem que ensaiar, tem que fazer. Esse já é mais lento. Sim. Mas o segundo, esse saiu em 2009. Em 2010 eu já tinha gravado as baterias. O Matheus foi lá pro Rio, a gente fechou o estúdio, gravou as baterias todo do disco 2 do Monte Chiari Project. Aí passou um ano... gravamos os baixos, mas tudo assim, né? Agora vai, baixo, semana que vem vamos gravar guitarra, aí não grava, não consegue, o dinheiro acaba, para. Então, o segundo disco já tem bateria, baixo e teclado de 10 ou 11 músicas gravadas já. Ano passado eu retomei, quer dizer, 2011, Sim. 2017. Aí já estava com outros teclados, já falei, não, já vou regravar os teclados, aí regravei. E a gente fez um show, fizemos um show ano passado num festival de progressivo lá no Rio, que foi lá no Teatro Café Pequeno, no Leblon, que foi, esqueci o nome do festival, mas foi um final de semana com 9 bandas. Aí deu uma reanimada, né? Aí já voltei, já ensaiamos, botamos música do disco novo. Inclusive deve ter alguma aí filmada que a gente deve editar e botar também, do disco que vai sair um dia. Se Deus quiser. Espero que esse ano. Isso é bem complicado, né? Você fala às vezes por grana e tal, porque a gente vê, né? Sempre quem é bom fica nessa pendenga, não é verdade? Para olhar, porque o cara mais ou menos... ele acaba arrumando um jeito. Aparece na TV e Faustão diz que é bom e tudo mais. O cara bom mesmo fica lutando, dando murro na ponta da faca para tentar. A gente vai na contra-correnteza, né? Vai na contra-correnteza, se quisesse ir e falar, vamos tocar o que está em moda, a gente toca, mas não é o que eu gosto de fazer, eu não vou fazer o que eu... Não, e o que você gosta de fazer e faz muito bem feito e se preparou para fazer isso tudo. Isso que é o mais legal. Mas então, Rafael, essa questão toda, né, das facilidades que uns têm e outros acabam não tendo, pela questão da grana, que é a questão musical, toda a facilidade você tem, você estudou, você correu atrás, e aí você, depois que você vê o trabalho concluído e os demais trabalhos que você tem também, como é que você olha assim, poxa, cara, eu ralei, cheguei aqui e preparei o projeto. Aí um camarada que... mesmo modestamente dizendo, o cara com menos condição já está aí, bicho, estourando e tal, e o negócio que ele faz, ele não tem nem noção do que está fazendo. Como é que é a sua visão disso, assim?
Cara, pra mim, o prazer meu está em concluir o disco. Quando eu vejo o disco, eu falo assim, pô... E aí a sensação é a seguinte, cara, eu quero outro. Assim, de coração, eu falo assim... passou, a minha curtição é o processo de fazer o disco. Se ninguém gostou, ninguém ouviu, ou não fez sucesso, de coração, assim, lógico, se que vier é lucro. Pra mim é lucro. Se uma pessoa fala assim, cara, ouvi seu disco, depois do trabalho pronto, o que vier é lucro. Né? Agora, pô, pra mim agora é o outro trabalho. Isso me estimula a fazer outros. Porque o gol pra mim é assim, aqui o CD daqui tá pronto. Finalizei, eu gravei as músicas, tá do jeito que eu queria. Pronto, fechei. Tanto que a gente foi gravar outros projetos. Acho que é uma corrente totalmente ao contrário, né, do que os caras que a gente acha que de repente estão lá só porque tiveram uma facilidade de grana e tudo mais, não tem, né? Porque o cara quer ser visto de qualquer maneira, quer ter 1 milhão de visualização no YouTube, quer ser visto no canal de televisão todo dia, essas coisas assim. Acaba que... mas você não queria ter uma renda disso para você poder continuar fazendo? Não queria, mas se por enquanto o que eu tô me divertindo é gravar... Quer, né? Eu queria ainda eu vou continuar gravando. Tanto que, por exemplo, a gente lançou esse, a gente vai falar de outros projetos, mas outra coisa que também eu acho que o Montechiari Project não sai o outro disco é porque eu vou me apaixonando por outras paradas e vou compondo outras coisas e vou falando assim, pô, agora eu quero lançar essa outra parada aqui. Então, depois eu fiz uma outra banda que chamava Palácio Moderno, que a gente fez um disco também. Então, a gente continua lançando coisas vou deixando pra trás. Um dia pode ser que alguém vai desencavando isso aí, né? Pois é, a gente vai dar uma idinha pro intervalo agora. E nós vamos voltar já falando dos projetos que estão interligados. Que é o Alumia, Gaveta de Absurdos, e o que você anda até tocando na região aqui, tocou em Cordeiro. Né? Apesar de você estar morando fora agora, você tocou na sua terra há poucos dias atrás. E aí, para você explicar pra gente como é que tá esse novo projeto. Legal. Valeu? Beleza. Voltamos já aí, rapaziada. Valeu.